como eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, este é um podcast da Fundação Lapa do Lobo e eu sou Susana Moreira Marques. Muitas vezes pergunta-se aos escritores se escrever lhes dá felicidade. Ao contrário do que se poderia pensar, as respostas são quase sempre diferentes. Há escritores que respondem logo que não, que se pudessem faziam qualquer outra coisa, mas não têm outra opção senão continuarem a angustiar-se com a página em branco. Outros dizem, sem hesitação, que só estão felizes no momento da escrita e que nada, nem comida, nem sexo, lhes dá mais prazer. O que é interessante é ver como o mesmo escritor pode responder de maneira diferente em distintas fases da vida ou do seu percurso. Essa felicidade pode ter muitas formas, uma satisfação consigo próprio, um hábito tão necessário como fazer exercício e que também liberta determinadas hormonas, um contentamento com a comunicação, quando alguém os lê. Mais raro é encontrar esse sentimento de felicidade não numa satisfação, mas na procura dela, não no fim, o texto, mas na procura dele. Não há tanta distância entre isto e a vida. O tempo que passamos à procura de como viver é, na verdade, o tempo da nossa vida. Esse sentimento de procura, de escuta, de andar atento e de ir buscar a alegria, não no que se encontra, mas no estado de atenção em si, pontua toda a poesia de Carlos Poças Falcão. Depois, tudo isso é trabalhado dentro de formas concretas, quase rígidas, mas que transformam os poemas em objetos tão definidos que é como se já existissem antes de o poeta os escrever. Carlos Poças Falcão é o meu convidado de hoje. Nasceu em Guimarães, em 1951, estudou Direito. Decidiu, a dada altura, desistir da advocacia para dar aulas e para escrever. Publicou o primeiro livro de poesia, Número Perfeito, em 1987. O seu livro mais recente é Sombra Silêncio, de 2018. Em 2020, voltou a reunir a sua obra completa em Arte Nenhuma, numa edição da Língua Morta e da livraria Snob. O título vem do poema Arte Nenhuma, em que diz que o poeta é quase nada. Acredita que o poeta tem que ser quase nada para que o poema seja quase tudo. Continua a viver em Guimarães. Falámos por Zoom. Durante a conversa, uma ou outra vez, lembrei-lhe um ou outro poema e ele parecia sempre saber exatamente localizá-lo na página e algures no lugar da sua vida em que o tinha escrito. Carlos, muito bem-vindo. É um grande prazer tê-lo aqui no podcast Louco Como Eu. A última convidada foi a Rosa Oliveira, que foi quem sugeriu que o meu próximo convidado fosse o Carlos, e aqui estamos. Eu peço sempre aos convidados que deixem uma pergunta para o autor seguinte, e a Rosa não deixou bem, não é bem uma pergunta, mas também é. Ela fez uma espécie de retrato do Carlos, ou melhor, da sua poesia, da sua escrita, e a pergunta dela é se este retrato lhe serve. E o que é? Ela diz que a sua escrita tem uma espécie de felicidade interior que se calhar não espera grande coisa do mundo, mas que o aceita como ele é. Isto foi um bocadinho assim a descrição. Sim. Que a Rosa, uma espécie de resumo. Fotomaton. E serve-lhe? Reconhece-se nisto? Por acaso até me reconheço, sim, até me reconheço. Bem, sei que há sempre aquele risco de uma pessoa se reconhecer em textos, em frases, não é? Como do género, quando lemos um horóscopo, aquilo quase sempre encaixa, porque nós vamos buscar aquilo que lá está, mas de uma maneira sibilina, não é? Mas nesse caso acho que sim, realmente essa observação de que não espero grande coisa do mundo, acho que sim, é mesmo isso. E, no entanto, aceito como é, também é verdade. Quanto à felicidade, isso é realmente, ainda bem que um leitor
realmente sente isso, não é? Sente isso. Eu porventura, não sinto assim tanto, mas é porque algo transparece. De qualquer maneira, também concordo que não sou nenhuma pessoa angustiada no sentido existencialista do termo e extremado do termo, não, isso não. Por acaso, a Rosa usou a palavra felicidade, mas a mim ocorre mais alegria, e não é aquela alegria assim mais superficial, não é? Claro. É realmente, nesse aspecto, como a Rosa dizia, uma coisa mais interior, uma alegria mais interior, ou uma alegria fundada, não é? Numa certa profundidade e numa certa vivência. E, por acaso, houve um poema que me chamou a atenção, esta ideia da alegria, embora até seja uma situação muito concreta. O Carlos tem um conjunto de poemas que eu acho muito bonito, que se chama Pequeno Caderno Azul, é assim, não é? Pequeno Caderno Azul, exato. Sim, que termina com um poema que diz: ergueram-me da cama, decorei a hora, o dia, dei os primeiros passos, tão pobres que nós somos. É isto, só isto, a alegria. Verdade, sim. E um pouco esta ideia, não é, de que a vida é esta, é a alegria, não é? Mesmo sem que dúvida, o mundo não nos traga tantas coisas quanto às vezes esperamos, não é? O saber reconhecer a alegria. Sem dúvida. Na verdade, isso é uma constante. Nesse aspecto, é uma constante não só da poesia, como de uma vivência. Procuro nunca desafinar dessa vivência, que é de uma espécie de estado de louvor, porque realmente as coisas são extremamente erosivas, não é? A vida é muito erosiva, abrasa-nos, contraria-nos, provoca-nos realmente tanto e tanto atrito, tantos obstáculos, mas apesar de tudo, a vida é uma luz, realmente uma permanente, digamos assim, candeia acesa que está aqui dentro e que, portanto, nós realmente temos de louvar. E essa postura realmente transparece para a minha poesia de uma maneira, creio que, realmente natural, não é algo de intelectualmente rebuscado, é qualquer coisa de muito direto. E é uma alegria realmente profundamente interior e ligada à simplicidade das coisas, à simplicidade. Aliás, nesse poema até está mesmo isso, não é? E a poesia, ou melhor, o escrever, traz-lhe felicidade? Não tenho nenhuma aquelas angústias da escrita, nem a angústia da falta de criatividade, embora a minha musa seja muito parcimoniosa, realmente escrevo, não sou abundante, não sou prolífico, realmente não sou. A musa não é, digamos assim, extremamente exuberante. Ao longo destes anos todos, a minha obra é relativamente pequena, a obra, entre aspas, é relativamente pequena, aquilo que vou escrevendo, portanto não é isso. Mas também não tenho a angústia do contrário, de não conseguir exprimir o que vai na alma. Não. Creio que a poesia, aplicando bastante diretamente aquilo que, segundo creio que era o Leonardo da Vinci, dizia da pintura, a poesia é mental neste aspecto, que realmente é um processo extremamente, pelo menos no meu caso, vigiado intelectualmente. A linguagem deve ser libertada para que possa voar na sua maravilha, a própria linguagem por si própria, não é? Com as suas conexões, as suas sugestões, as suas interrelações, os seus significados múltiplos, polissemias, múltiplas ligações e, digamos assim, contrastes, luzes e por aí fora. Mas tudo isso é, digamos assim, sempre de alguma maneira conduzido. É, portanto, absolutamente o oposto de qualquer tipo de escrita, segundo o mito da inspiração, daquela ideia, que aliás é muito comum, mas é muito errada, de que o poeta escreve sobre uma espécie sobre um estado de transe, quase, não é? De inspiração, que o leva realmente a ter uma torrente de palavras ou assim. Não, é precisamente o oposto. Também é o oposto da escrita automática, evidente. Portanto, dar aso ao fluxo da linguagem, estar muito atento ao próprio trabalho da linguagem, que a própria linguagem trabalha por si.
mas sempre com, digamos assim, com rédea curta. Cavalgar o tigre, digamos assim. Como é que um poema começa para si? Começa com uma ideia, uma imagem? Ou já parte também da forma? Eu sei que o Carlos tem muitos poemas, por exemplo, eu penso que foi o seu primeiro livro, O Número Perfeito, não é? O Número Perfeito, não é? E isso sim, acontece sim. depois noutros livros seus, tem sempre o mesmo número de versos, não é? Sim, sim. Portanto, há aqui um trabalho muito cuidado também na própria forma, não é? E tem ideias formais muito fortes. Claro. E começa por essas ideias formais, começa pelos conteúdos. Como é que começa um poema? Realmente, falando dessas coisas, é interessante, porque creio que na maior parte, na esmagadora maioria das vezes, tudo vem de uma palavra, de uma frase que me surge. Pode ser provocada por uma leitura, ou pura e simplesmente quando estou de manhã a tomar banho e surge-me, ou às vezes surge-me de noite e procuro não me esquecer dela, e para de manhã conseguir realmente ainda poder registá-la, ou então até às vezes quando considero que é assim um achado incrível, até me dou ao trabalho de me levantar e procurar anotá-la. Geralmente, quando se dá isso, depois o dia seguinte é uma desilusão, porque aquela frase é absolutamente imbecil. São aquelas coisas da sonolência que provocam isso. Mas realmente tudo começa realmente como uma frase, uma palavra, vá-se lá saber porquê, que nos encanta, não é? Eu creio que havia não sei se é uma frase muito conhecida, estava salvo erro, do Valéry, que dizia que realmente o primeiro verso é dado pelos deuses e os restantes é trabalho do poeta. E, pronto, qualquer coisa dessas, na verdade, creio que é uma experiência minha e deve ser da maior parte até dos criadores, não só poetas, mas possivelmente também músicos e possivelmente até noutras artes. É esse realmente o que acontece na maior parte das vezes. Isto é, que eu não vou, não me lembro de ir para a mesa de trabalho, para a minha secretária, com a ideia assim, olha, vou escrever um poema. E aí está, começo a escrever um poema. Não me lembro disso ter acontecido. No trabalho de prosa, quando uma pessoa tem de realmente escrever um texto, por exemplo, imagina que um pintor, meu amigo, me pede um texto para a folha de sala. Eu realmente aí não estou à espera da frase. Sento-me à mesa e, demorando mais ou menos, ela vem, o texto faz-se. Na poesia não é bem assim, realmente. Pelo menos no meu caso não é bem assim. Não está disponível. A musa é demasiado caprichosa, como aplicar o termo. Agora, a questão da forma é muito, realmente para mim tem muita importância, não propriamente por qualquer cabalística dos números ou assim, o número 10, o número 12, ou assim, que eu uso muito, mas por uma coisa que fui descobrindo e que me dá um jeito enorme. É que, contrariamente, possivelmente, ao que um leitor menos avisado julga, a forma previamente assumida, quer dizer, vou escrever um poema e o poema vai ter, por exemplo, 10 versos, vou procurar que tenha quantas sílabas cada verso e assim. Pelo menos no meu caso, em vez de ser um colete de forças, é, digamos assim, um alívio enorme, porque realmente é uma forma de me garantir que o poema vai adquirir algum rigor, alguma vigilância, e que vai ter mesmo de se desenvencilhar dentro daquele espaço que tem. Digamos, eu calculo que o Miguel Ângelo, ao pintar o teto da Capela Sistina, teve também de resolver o problema do espaço. Tem não sei quantos metros, dividiu aquilo não sei quantos para fazer não sei quantas cenas pictóricas, e aí teve-se de desenvencilhar, teve de compor aí. Portanto, realmente a forma, para mim, tem-me dado um jeito enorme, porque me sossega. Um poema absolutamente, entre aspas, livre, porque os outros também são livres, é evidente, mas livre do ponto de vista comum, de que não tem que seguir forma nenhuma. Eu escrevo-os também, e tenho muitos desses, mas às vezes com mais dificuldade e com mais vigilância e temor do que um livro um poema com uma forma, porque são muito escorregadios esses livros. Sim, porque eu também estava a pensar que estávamos aqui a falar como é que o poema começa, não é? Mas como Sim. é que o poema acaba? Isso é um Quando grande é que mistério. se sabe que está acabado? É verdade. Isso é um grande mistério, é verdade. É uma coisa também
não tanto quando se fala o acabar, não é propriamente o último verso, a última palavra, mas o acabar-se, digamos assim, a gente considerá-lo, pronto, que não pode ir mais além entre aspas, perfeição. Pronto, está perfeito, está acabado, aqui já não lhe posso mexer mais. Quando se pensa nisso, é algo realmente muito misterioso. Quando é que nós damos um poema por acabado? Certamente um músico também, quando é que dá uma peça por acabado, um pintor, quando dá uma pintura por acabado. Às vezes uma pintura pode demorar meses, estar ali todos os dias olha para ela, todos os dias faz ali uma coisa, mas há de chegar um momento, certamente, que ou por cansaço ou por conseguimento, o pintor vai dizer, pronto, finalmente, acabou. Joga-se aqui muito em coisas que a pura razão raciocinante não capta, não é? Trata-se realmente de qualquer coisa que tenha a ver com inspiração, sem qualquer conotação kitsch. Tem a ver realmente com sentidos de equilíbrio, sentidos de sonoridade e também muito, 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 muito com aquilo que, de maneira que talvez nós não saibamos assim muito verbalizar, mas sabemos profundamente dentro de nós aquilo que queremos dizer, aquilo que tem de ser dito. Sabemos, embora talvez perante alguém, mas o que é que isto quer dizer? O que é que querias dizer com isto? Talvez seja difícil verbalizar, porque a verbalização foi o próprio poema. É qualquer coisa realmente muito íntimo, nós sabemos, e então talvez seja por aí que se resolve aquele mistério de dizer assim, olha, aqui este poema está acabado. Não quer dizer que haja uma satisfação, às vezes, enfim, há aquela sensação de que, enfim, a coisa, olha, ficou-se por ali. Também o sapateiro não pode ir mais além da sua chinela. Pronto, é assim. É interessante estarmos a falar disto tudo e certamente, e já percebi, o Carlos trabalha bastante os poemas, depois no sentido também de os, como estava a dizer, melhorar, não é? Até sentir que eles não podem ser melhorados. Sim, muito. Eles também têm muito esta consistência formal e muitas vezes mesmo dentro de cada, digamos, coleção, não é? O conjunto, o livro. Sim. E depois, quando publica a sua obra, digamos, completa, para dizer assim, completa até agora, tem o título de Arte Nenhuma. Sim. Que é aqui um bocadinho uma contradição, não é? Eu sei que Arte Nenhuma vem de um verso, de um poema. Sim, tem um verso, exato. Mas porquê? Mas foi escolhido, não é? E não me foi estranho uma certa ironia, não é? Uma ironia, não é? Porque realmente, como a Susana diz, e, portanto, há uma arte, sem dúvida, uma arte até no sentido do fazer, não é? O sentido primário de arte. É arte como fazer, e aí é um trabalho, realmente, um trabalho que é cansativo, extremamente minucioso, e aí até creio que até se resolve aí, decide aí até o poema e o poeta, creio eu. Porque um bocadinho mais e aquilo fica insuportavelmente trabalhado. Um bocadinho menos é capaz de ser flatus vocis, não é? Quer dizer, é preciso aí ter digamos assim, uma mão como uma cozinheira para o sal, ou para um pescador de pesca grossa para dar linha ou prender. É uma arte realmente. Agora, arte nenhuma também, por outro lado, pensem nela numa coisa um bocadinho mais complicada e não sei se eu conseguirei dizer. É que um ideal meu, que possivelmente nunca conseguirei atingir, como a maior parte dos ideais, ou todos os ideais, um ideal meu no que diz respeito à poesia é que a poesia, digamos assim, fosse algo de transparente, em que, digamos assim, a arte que nela está investida, não é? O trabalho que nela está investida, o meu de Carlos, que está ali investido, que de alguma maneira se desvanecesse e a poesia valesse por si totalmente. Como quando eu me sento num belíssimo sofá, para mim, que sou utilizador de sofá, quero lá saber dos parafusos e dos reforços que há para ali. Não me interessa, aquilo não sei se é uma arte, uma obra-prima de marcenaria ou se não é, o que eu quero é sentar-me e sentir-me confortável. O sofá torna-se transparente ao conforto. E é uma coisa que eu gostaria que, digamos assim, que a arte poética não criasse nenhum obstáculo, não criasse nenhuma opacidade
ao leitor. E então o leitor, digamos assim, que entrasse no poema e pudesse navegar nele, esquecendo-se por completo do poeta, e esquecendo-se por completo de que aquilo foi escrito e reescrito, e teve, enfim, versões, e teve trabalhos, e assim, enfim, é uma coisa realmente também tem a ver com isso. Até ser arte nenhuma, fluir, como quase como uma respiração. Carlos, tem um bocadinho a ver com isso, o facto do Carlos ser um poeta muito discreto, nunca temos muitos detalhes seus biográficos. Tem a ver, tem muito a ver. Também tem a ver com questões de temperamento, é verdade. É um temperamento aí, também não ajuda a uma grandes exposições, na verdade. Mas sobretudo, tem a ver com isso, que o poeta, a figura da pessoa concreta do poeta, sem ter que propriamente sepultar-se, não é? Não se trata de fugir, até porque ele existe e está lá marcado, não é? Portanto, a minha vida é esta poesia e esta poesia faz parte da minha vida, quer dizer, não, realmente não é uma coisa evidente. Mas deve, digamos assim, apagar-se para que ela realmente valha por si e apenas por si. Felizmente, nós não sabemos nada de Homero, pouco sabemos de Camões, e os poemas deles valem por si de que maneira. Isto para mim é um grande atrevimento, dizer estes nomes à beira do meu, e portanto estou perfeitamente consciente disso, mas só para dizer que é uma ideia que aponta para aí. Como dizia, salvo erro, São João Batista, é conveniente que ele, referindo-se a Cristo, ele cresça e eu diminua. É a mesma coisa, o poema que cresça e eu devo diminuir. Ainda sobre o processo criativo, Sim. Depois se calhar eu vou-lhe perguntar algumas coisas mais biográficas, só para que sim. como os jornalistas também a fazer. Mas claro. Queria-lhe ler aqui uma coisa que escreveu, que é um poema, eu gosto muito desta série, chamada Sinais. Sim. Que é bonita, que não é em verso, mas que é uma prosa poética, digamos assim. Sim, uns pequenos fragmentos, e um deles diz: só podemos ver os sinais que desde sempre nos foram destinados. E assim aprendo que o trabalho é pessoal, que as respostas crescem dentro de cada um, como o circuito das artérias, as estrias musculares, a ramificação dos nervos, procurando no que cada um procura, encontrando no que cada um encontra. Mas é preciso cuidar do alimento, confirmar a atenção. O Carlos não está aqui a falar da poesia ou do processo criativo, mas podia estar. Podia estar também. Já agora, a ideia de fé aparece muito também na sua poesia. Sim. Gostava que me falasse um bocadinho também sobre este paralelo, não é? Sim, entre uma atenção e uma fé religiosa, digamos assim, sim. E essa atenção também da poesia. Fui, como a maior parte de nós todos, não é? Educado, batizado, depois educado na catequese, a primeira comunhão, portanto, numa educação no seio da Igreja Católica. Depois, no começo da minha adolescência, e talvez um bocado por atraído pela figura do meu pai, que era alguém descrente e profundamente anticlerical, o republicano dos quatro costados, afastei-me por completo e como um mafarrico mesmo, para grande desgosto da minha mãe, e transformei-me realmente num perigosíssimo contestatário, e que fiz realmente, chegou a fazer carreira pelas extremas esquerdas e realmente com uma aversão total a tudo o que cheirasse a incenso e coisas do género. Acontece que já por volta dos meus 30 e muitos, 40 anos talvez, a leitura casual de um livro tão improvável, mas que me veio ter às mãos, que foi o Tao Te Ching, de Lao Tse. Não sei que diabo é que teve o livro, que realmente causou um sismo dentro de mim. Achei aquilo uma coisa maravilhosa e abriu-me, digamos assim, os olhos para realidades interiores que já estavam e já existiam dentro de mim, é evidente, não era nada de novo, mas estavam
digamos assim, apagadas, ou pelo menos apartadas. E, na sequência disso, realmente foi um processo depois muito rápido. Interessei-me por essa figura do Lao Tse, li coisas sobre o taoísmo, encontrei uma figura, felizmente, que foi um verdadeiro mestre, que foi livros do René Guénon, sobre realmente metafísica, simbologia, que me encantaram e ainda hoje me encantam. E a partir daí, realmente rapidamente, fui confrontado com uma coisa: a Bíblia, os textos, as orações, os rituais, afinal de contas, não eram coisas tão imbecis, tão disparatadas, tão, digamos assim, tão estúpidas, para dizer a palavra, como durante esses anos de revolução mental eu julguei que fossem. E realmente foi uma espécie de revelação mesmo, com um grande impacto na minha vida, de tal maneira que posso, sem pompa, falar, em termos técnicos, um termo técnico, falar realmente de um processo de conversão. E a poesia, se no primeiro ou segundo livro é uma poesia necessária, é uma poesia realmente com digamos assim, uma respiração já metafísica, mas longe de eu pensar em metafísicas, mas estava lá, uma reflexão sobre a história, sobre o tempo, sobre a caducidade das coisas, sobre o próprio espaço, a mudança, tudo isso, a própria linguagem, assim. A partir do terceiro livro, a poesia já me apanha numa fase já de percurso de conversão. E realmente aparecem esses dados, designadamente a tal alegria interior, eu não faço nada por isso, mas que um leitor, pelos vistos, capta. E pronto, realmente aí há uma certa inflexão natural, então a poesia começa, à sua maneira, a falar disso. Um livro de poesia nunca pode ser um livro de filosofia, nem de metafísica, nem muito menos de teologia, senão seria extremamente maçador e inconsequente. A poesia até é poesia, a única coisa que eu sei fazer é escrever poesia, mas de qualquer maneira está lá, está lá. Portanto, realmente esse processo de fé, digamos assim, realmente tem razão de o apontar, porque é algo verdadeiro. Mas é interessante isso que diz, que nos primeiros livros, apesar de não ter feito esse processo, já se sente essa busca, não é? Sim, é verdade. Eu próprio me surpreendo com isso. De tal maneira que nesse excerto que leu dos sinais, os tais fragmentos em prosa, realmente é uma percepção que tenho e que no meu caso até parece que é mesmo isso que se evidencia. É de que nós vamos descobrindo os sinais que afinal de contas estavam cá dentro de nós à espera apenas que os descobríssemos. O exercício tem de ser de atenção, de abertura, de ir, digamos assim, desvelando. Tal qual o nosso corpo não pode ir mais além da sua pele, também no nosso aspecto anímico, para não dizer psíquico, temos, digamos assim, uma envoltura e cabe-nos, digamos assim, descobrir o que lá está. Pouco mais haverá ir buscar além. O que julgamos que está mais além já cá estava dentro. Até porque talvez desde o início nós temos algo do infinito em nós. Portanto, trata-se de ir descobrindo, desvelando, descobrindo, com um trabalho de atenção. A linguagem tem muita piada a isto, porque a linguagem é um fator na sociedade, na história, nas relações entre os homens nós vemos isso, é um fator de discrepância. Abrimos a boca e há logo outro que está em desacordo e que até se pode sentir ofendido. Enfim, as cabeças chocam umas contra as outras por causa da linguagem. As palavras são terríveis. Mas, por outro lado, em vez dessa opacidade e afinal de contas, desse problema que as palavras em si mesmas têm, faz parte da sua natureza, por outro lado, a linguagem é o único órgão de visão que nós verdadeiramente temos. Não estou a falar da visão física, para isso temos os olhinhos, não é? Quando se trata da visão interior, da visão espiritual, da visão do coração, o órgão da visão é a palavra. É através da palavra que nós nos iluminamos. Nos somos, de repente, abrimos janelas, de repente vemos, somos despertados.
é através da palavra. Talvez por isso é que a poesia acaba por ter tanta importância na linguagem de todas as liturgias, de todas as religiões, de todas as cosmogonias, porque realmente é o órgão da visão, que ele próprio tem os seus limites. Já há um certo limite em que esse órgão de visão já não atinge mais o tal horizonte que falava o Wittgenstein, não é? A própria linguagem tem o seu horizonte, a partir do qual não se consegue dizer mais nada, e do ponto de vista místico ou metafísico, é isso que o São João da Cruz até falava, a noite obscura. A partir daí, nem a linguagem, quanto menos os nossos olhinhos, nem a linguagem consegue ver. O seu primeiro livro, que estávamos ainda há pouco a falar, que é O Número Perfeito, não é? Estávamos a falar disso, lá está, tem sempre o mesmo número de versos, tem uma forma muito consistente, e já são poemas muito maduros. Sim, o Carlos já escrevia antes. Quanto a isso também vou dizer. Conte lá como é que aparece o primeiro livro, porque certamente escrevia muito antes de o ter publicado. Cá está. Entrei outra vez o tal revolucionário porque eu apanhei realmente ainda por cima, não é? Não só a Guerra Fria no plano internacional, como apanhei a Revolução de Abril. E a Verão Quente, e assim, com os meus 20 e poucos anos, e assim. Então acontece o seguinte, é que eu, realmente, ali por volta dos meus 16, 17, 18 anos, era um poeta já consumado, entre aspas. Isto é, tinha na poesia um dos meus deleites, não só na leitura, até formei com outros meus amigos um grupo para andarmos aí pelas associações aqui do Conselho, a dizer poesia, a declamar poesia. Portanto, a poesia era muito central em mim, de tal maneira que cheguei a receber um prémiozito num concurso que uma vez enviei e fiquei todo contente com isso, porque na altura, nessas idades, dá-se muita importância a isso. Acontece que o revolucionário emergiu e considerei isso absolutamente burguês, totalmente burguês. O que importava realmente era ir junto das massas, ir junto dos operários, trabalhar realmente para que se derrubasse as classes exploradoras e, portanto, os amanhãs que cantam fizeram-me silenciar-me. Fiquei calado por causa dos amanhãs que cantam. Isto durante uns anos, fiz toda a universidade, por exemplo, sem escrever um verso que fosse e praticamente sem ler um livro de poesia. Até que, já formado, já no estágio da advocacia, houve um livrinho que comprei, não atrevi a comprar, um gesto burguês, mas eu já estava curado. Nessa altura já tinham-me acontecido coisas que vi que, afinal de contas, por ali não ia longe. E, portanto, já estava em certa medida curado. Foi um livrinho chamado Antologia Breve, de Eugênio de Andrade, do poeta Eugênio de Andrade. Comprei aquilo, fui para o café, perto da livraria no Porto, e pus-me a ler. E veio-me outra vez o encanto da poesia, aquilo apanhou-me por completo. Olha, a partir daí realmente foi uma questão de tempo, de tal maneira que o número perfeito escrevo, digamos assim, uns 3 ou 4 anos depois deste regresso. E por que não antes? Porque considerava que a minha poesia era muito ainda as apalpadelas. Imitava muito, era muito influenciada por estilos de Eugênio de Andrade, ou daquilo, ou assim. Quando escrevi o primeiro poema do Número Perfeito, que é precisamente o primeiro poema, ficou mesmo a ser o primeiro poema, aquele poema para mim foi uma espécie de epifania. Revelou-se-me a mim próprio, com razão ou sem ela, para mim foi a certeza de que tinha conseguido uma voz própria. Não quer dizer que estivesse muito bem ou mal, mas pronto, foi para mim a convicção, que tivesse uma voz própria. E é engraçado que nele já estão muitos dos temas que depois aparecem na sua obra toda, não é? É seminal, Até vou só ler os últimos 3 versos desse poema, que acaba assim: havia qualquer coisa como o vento que irodia, mas passavam 1000 anos. Os povos contavam pelos dedos, a morte não vinha mais depressa. Exatamente. Já está aí tudo. Está. É muito interessante porque não só nesse poemazinho, como no primeiro livro todo, estão ali em semente, digamos assim, ou já a desabrochar, coisas que depois, ainda hoje, não sai disso. Há alguém, não sei se um escritor, se um poeta, agora não sei identificá-lo,
que diz que um escritor ou um poeta passa a vida toda a escrever o mesmo livro. E é verdade, é verdade. E há bocado eu dizia que não se sabe quase nada sobre a sua biografia, ou muito pouco, mas uma das coisas que eu li, e vai-me confirmar se é verdade ou não, é que a dada altura decidiu desistir da advocacia, passou a dar aulas, não é? Sim, sim, para sim. também se dedicar à escrita. Também isso. Foi algo de muito evidente para mim. Não só que não tinha grande talento para a advocacia, gostei muito do curso de Direito e das questões jurídicas em si, da filosofia de Direito, até gosto muito. Mas para a advocacia realmente não tinha jeito e dava cabo de mim. E realmente uma coisa é que é uma profissão, certamente a profissão de jornalista, talvez seja também, mas a profissão da advocacia, eu sei por experiência própria, que é 100% absorvente. A pessoa realmente, digamos assim, carrega as questões dos outros, não é? Dos clientes. E, portanto, não nos podemos distrair, não nos podemos, digamos assim, apagar, não podemos ter uma pausa. E realmente, até às vezes, sonhava com processos, com prazos e não sei o quê. E isso para a escrita era terrível. E então, na verdade, não só pela falta de capacidade para ser advogado como deveria ser, como pelo bichinho da escrita que entretanto tinha ressurgido, abriu-se uma porta do ensino, que na altura era relativamente fácil, não é? Entrar no ensino oficial e pronto, e segui a carreira de professor, sem dúvida. Enfim, criou muitos das barbas brancas que vou tendo, porque realmente não é nada fácil, não é fácil, não. Embora também tenha muitos aspectos gratificantes. Mas tem pelo menos uma coisa que para o meu interesse imediato, que era a escrita, era uma vantagem. É que tinha aquelas férias e, sobretudo, digamos que dava o toque de saída da sala de aula e eu podia desligar. Pelo menos durante umas horas ou assim. Pensei que tinha de preparar as aulas para o dia seguinte, não sei o quê, mas com um bocado de prática isso até se fazia relativamente rápido e podia desligar, dar o clique, coisa que com a advocacia não conseguia. Não conseguia. Sei que há grandes poetas que são advogados, não é? O António Osório, que chegou a ser bastonário da Ordem dos Advogados, um grande advogado, é um grande poeta. O Vasco Graça Moura era advogado e era poeta. E há outros assim. No meu caso era impossível, era incompatível. Pronto. Há pouco o Carlos estava a dizer que, enfim, não é muito prolífico e nem sempre a musa o visita, não é? Mas a verdade é que este Arte Nenhuma já tem assim uma dimensão bastante grande. Eu sei que o tinha publicado primeiro há uns anos e agora esta edição tem mais poemas incluídos. Tem mais um livro, sim. E neste momento já são praticamente 500 páginas. Sim, até fiquei surpreendido. Depois, como é que foi? Como é que foi para si ver? Afinal isto... Sim, realmente. Olha, um livro que se não leu, aconselho vivamente a ler, porque acho que é uma das delícias das coisas editadas não há muito tempo em Portugal, que é O Crepúsculo em Moledo. Uma série de crónicas publicadas, não sei bem em que jornal, e que depois transformadas em livro e sob um pseudónimo, acho que é um pseudónimo, não tenho bem certeza, de António de Sousa Homem. Por visto é um nome fictício, não se sabe muito bem quem é o autor. Mas olha, esse livro, que é O Crepúsculo em Moledo, é uma delícia. E algures lá numa das crónicas dele, numa das páginas, se não estou enganado, lá a figura do Dr. Sousa Homem diz que um problema sério com a poesia é a falta de lombada. Realmente quer dizer que há muito poeta superficial, assim, quer dizer que não consegue, não tem estofo, não tem arcabouço, isso pode ser transformado, medido em lombada. Realmente agora, pelo menos creio que com este de 500 páginas, esse problema aliviou-se, pelo menos um bocadinho. Isso é verdade. Mas é muito interessante ver sempre depois o trabalho de um autor assim reunido, porque realmente sente-se, estávamos aqui a conversar, não é? As coisas que vão atravessando a obra, que já se podia encontrar nos primeiros poemas, isso realmente só se consegue perceber quando está tudo junto, não é? Sim, é verdade. É um gesto
muito, verdade. muito bonito de fazer. Para além da lombada, outra coisa que me surpreendeu, porque eu tinha uma noção dispersa e desatenta, que me surpreendeu bastante como estes livrinhos e livros escritos ao longo de tantos anos, em alturas tão diversas, acabavam por ter uma unidade tão grande. Uma unidade realmente temática, se pode falar nisso, não é? Também dessa maneira, e de voz, realmente uma unidade muito grande. Isso também me surpreendeu, é verdade. Carlos, e alguns desses livros foram publicados aí em Guimarães, não é? Onde vive. Sim. Acha que eles foram tendo menos atenção por não estarem a ser editados nos grandes centros e pelo Carlos também não estar assim nos grandes centros onde costuma estar o mundo editorial? Sim. Ou acha que a poesia depois chega aos seus leitores independentemente Sim, eu quero acreditar que ela acabará por chegar aos leitores, independentemente disso. E em relação, na verdade, a esse assunto, que é um assunto que dá muita polémica, o dos centros e das periferias, não é? A província, Lisboa e a província e tal. Realmente, para mim, desinteressa-me bastante disso. Agora, há certas coisas que são aí algumas evidências. Sem dúvida que, se eu, porventura, vivesse em Lisboa, é muito natural que tivesse, digamos assim, mais tarde ou mais cedo, ingressado nas tertúlias espontâneas e normais, não é? De autores e de editores e assim, acabava por conhecer, não é? Como mesmo assim conheço muita gente, mesmo assim. Mas se vivesse em Lisboa, certamente muito mais. E porventura, então, realmente não só o estímulo para escrever, como, digamos assim, uma maior visibilidade, para bem ou para mal, certamente teria, é um facto, é um facto. E, portanto, de alguma maneira, esta opção, quase teimosia, de me manter afastado e aqui no meu reduto sossegado, e que hoje em dia a internet e a autoestrada que chega mesmo às portas da cidade, digamos assim, matizam bastante esse problema da interioridade, porque nós estamos ligados permanentemente. Mas, portanto, por um lado, essa minha teimosia em estar nesse reduto, mas por outro lado, sem dúvida que tem uma vantagem grande não ter vivido num grande centro, como por exemplo Lisboa, e certamente também o Porto, mas sobretudo Lisboa. Porque, porventura, neste momento, se eu vivesse aí em Lisboa, estaria, ou dificilmente me furtaria a uma capela, ou uma hoste, a guerrear outras hostes, não é? Porque realmente, embora me mantenha afastado e obstinadamente afastado e neutro de tudo isso, sei, mal era se não soubesse, que um detesta o outro e o outro não pode ver aquele e não sei o quê, que realmente é qualquer coisa que faz parte do milieu, digamos assim, e que se passa em Lisboa certamente se passará em Paris, em Madrid, em Barcelona, porque faz parte um bocado do folclore. Mas como eu também não dava muito para advogado e para contendas permanentes, para isso também não dava, não é? Não dava, isso ia-me perturbar muito, portanto ainda bem que me mantenho afastado dessas coisas e não tenho que tomar partido, porque geralmente são coisas que guerras do alecrim e da manjerona, geralmente, enfim. Há um ou outro caso que eu segui mais de perto, de ódios realmente entre colegas de ofício, boas pessoas até, mas que enfim, obstinam-se depois em criar um ódio de estimação em relação a não sei quem, e às vezes vale a pena realmente sugerir o que mais um desses escritores franceses disse com piada, que é para a gente buscar a justificação desses ódios, o que era preciso era chercher la femme. Chercher la femme, porque aí há ciúmes e coisas mal resolvidas por causa, enfim, de questões afetivas e passionais. Carlos, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e eu queria te perguntar quem é o autor que me sugere para o episódio seguinte, porque é que o escolheu e se gostaria de lhe deixar alguma pergunta para eu lhe fazer. Ora bem, o autor é Adelino Insua, que é um meu amigo de longa data, embora não nos vejamos assim com tanta frequência como nos víamos aqui há uns anos. Foi um meu sócio fundador de uma editora que tivemos aqui em Guimarães durante uns anos e que editámos muita poesia, que foi a editora Pedra Formosa. E realmente
tem escrito livros que para mim foram sempre uma fonte de admiração e de inspiração. No entanto, se eu sou discreto, eu acho que ele exagera na descrição, que ele é que é super discreto. Chega ao ponto de não ter os livros dele em casa. Houve uma vez qualquer que uma rádio local, uma destas rádios local, que quis, na verdade, entrevistá-lo para fazer uma entrevista, já não sei a propósito de quê, e que ele disse que sim, senhor, ela foram lá a casa para gravar e pediram-lhe para ler um poema dele do último livro e ele não tinha. Nem sequer um livro dele. Enfim, portanto, é curioso. No entanto, tem, na minha opinião, e tenho-lhe dito isso, poemas excelentes. E que é uma pena realmente, para além de artista plástico, que ele é um bom fotógrafo e mesmo de artista plástico de formação e de ação. Tem umas coisas também não mostra, é super discreto. E realmente é o próximo autor que fico contente por poder contribuir mais um bocadinho para que alguém possa ler um pouco mais a poesia dele, que vale mesmo a pena. Na minha opinião, até indico o Livro de Esmolas, chama-se assim um dos últimos livros dele, e tem um último editado há pouco tempo, há questão de 2, 3, 4 meses, não sei bem, chamado Decantações, e que é uma maravilha. Não é um livro longo, é um livro pequeno, mas realmente muito, muito bonito, muito belo. Como eu vou estando com ele e conheço até há bastante tempo, é-me difícil deixar-lhe uma pergunta, é-me difícil, mas talvez uma pergunta um bocado provocatória, digamos assim. Quando é que ele se deixa de descrições e realmente faz um bocadinho mais para divulgar a sua poesia? Talvez seja uma coisa a ela responder. Fica combinado, assim farei. Carlos, foi um grande prazer. Gostei muito deste bocadinho. Também. Muito obrigada por estar aqui comigo. Está, e obrigado pelo convite também. Obrigada a quem esteve a ouvir. Este episódio foi possível graças à colaboração e edição do Rui Fonte. A música é de Eric Satie, tocado por Joana Gama. Até para a semana.